Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a reunidos todos allá os que estão reunidos lá en México no junto al misionero México, Miguel Bermúdez Marín, juntamente com de todos los nosso lugares, amigo ministros, Miguel hermanos Bermudes y Marim, de hermanas, todos os lugares, y ministros, también irmãos e irmãs, e a todos los que também están a conectados todos aqueles que estão a través del satélite conectados pelo Amazonas y el satélite satélite Amazonas e pelo Eutelsat satélite 8 Eutelsat 8 y e también por internet. também pela Hoy internet. sábado 27 de enero Hoje, sábado deste 27 año de janeiro deste ano 2024, de 2024, buscamos en el libro del Apocalipsis, en no el livro capítulo do 19, Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, onde nos entonces vi el diz: cielo abierto, Então vi o céu vi aquí aberto, un caballo blanco, y eis el que lo aqui um montaba cavalo se branco, llamaba e Fiel y aquele que o Verdadero, montava y chamava-se con Fiel e justicia Verdadeiro, e juzga com y pelea. justiça julga e Sus ojos peleja, eran como llama luta, de e fuego, os seus y olhos había en eram su como cabeza chama de muchas fogo, e tinha na diademas, sua cabeça y tenía muitos un nombre diademas, escrito que e ninguno tinha um nome conocía escrito que sino él ninguém mismo, conhecia senão ele y mesmo ou ele próprio. estaba E vestido con estava estaba vestido vestido de una ropa teñida estava en vestido sangre, com y uma su roupa nombre es tingida em sangue, e el o seu Verbo de nome Dios. é o Verbo de Deus. Y los ejércitos celestiales, E os exércitos vestidos de lino celestiais, finísimo, vestidos de blanco y linho limpio, finíssimo, le seguían en branco e caballos limpo, o blancos. seguiam em cavalos De su boca sale brancos. una De espada sua aguda boca para sai herir uma con ella espada las aguda ou naciones, afiada y para él ferir las com ela as regirá con nações, e vara ele de as hierro. regerá Y com él pisa vara el de lagar ferro. del E ele vino del pisa o furor y lagar de la do ira vinho do del Dios furor e da Todopoderoso. ira do Deus Y en su Todo-Poderoso. vestidura y en E su na sua muslo vestimenta e tiene na sua escrito coxa este tem nombre: escrito este Rey de nome: Reyes Rei de y Señor Reis e de Senhor Señores. de Senhores. Pueden tomar asiento Podem assentar-se. si tienen la bondad. Tenham a bondade por Nos obséquio. dice Nos diz en el mensaje na el jinete del mensagem quinto o caballo del cavaleiro do Apocalipsis, quinto cavalo do que fue predicado el Apocalipse, 5 de que foi noviembre de pregado em 5 de novembro de 1989 em Nos dice Bogotá, nuestro na hermano Colômbia, William: nos diz o nosso irmão este William. jinete del quinto Esse caballo cavaleiro do quinto del cavalo Apocalipsis do viene para Apocalipse traer bendición vem para a todos trazer los hijos de bênção Dios para todos os filhos y de para Deus traer e el juicio divino para trazer o juízo sobre este divino planeta Tierra, sobre este planeta para que el Terra, reino de los gentiles para que o pase a reino las dos manos de gentios nuestro passe Dios para as y mãos su de nosso Cristo, Deus o e sea, de y de seu su Cristo, ungido. ou seja, e do seu Y la ungido. bendición E a es la bênção que los escogidos de Dios é a que os están escolhidos de Deus estão recebendo essa porque bênção. cada Porque escogido de Dios cada escolhido de que vive en este Deus tiempo final que vive neste tempo final, y neste tempo do que fim, está e que está preparado para recibir preparado para receber esas bendiciones, essas bênçãos, lo que o que recibe de recebe ese cumplimiento desse de la venida del Hijo del cumprimento Hombre da con sus vinda do ángeles Filho son do Homem com os seus bendiciones. anjos, o que recebe são bênçãos. Ahora sigue Agora, diciendo, continua dizendo. así que este quinto Assim jinete que del este quinto quinto caballo del cavaleiro do Apocalipsis quinto cavalo es do el que en Apocalipse este tiempo é es el que en el tiempo é o final que no tempo en do el fim, no cual nosotros final do vivimos, tempo no tendrá qual el nós vivemos, ministerio más onde vivemos, grande que terá se o haya maior manifestado ministério que se en tenha este planeta Tierra. manifestado neste planeta Terra. Miren, O maior. ese Olhem, ministerio esse de ese ministério quinto caballo desse del quinto Apocalipsis cavalo do dice que es el Apocalipse ministerio más diz que é o grande que se haya ministério manifestado maior que se tenha en ou que la se tierra. tenha manifestado na terra, ou que se manifestou Ahora, na el terra. porqué, miren, Agora, sigue o porquê diciendo, disso, olhem, por eso continua dice que dizendo, los por isso diz que ejércitos os celestiales le exércitos seguían. celestiais Recuerden lhe ese seguiam. Cristo, el ángel del Lembre-se pacto, que esse é la Cristo, o columna anjo de do fuego, pacto, a coluna de en fogo, su manifestación. na sua Estos manifestação. son los santos de Estes Dios, são os los que han santos de partido en el Deus, os que pasado y partiram los no que viven en el passado presente. e aqueles que Ellos vivem no siguen a presente. este Eles jinete del seguem a quinto este caballo del cavaleiro do Apocalipsis. quinto cavalo do Todos los hijos de Apocalipse. Dios tienen un Todos os cuerpo, filhos un de Deus ángel têm um corpo, teofánico, têm um un anjo espíritu teofânico, um teofánico, espírito el cual sigue teofânico, a este o jinete qual del quinto segue caballo del a este Apocalipsis. cavaleiro do Este quinto jinete cavalo do viene del Apocalipse. cielo. Esse Él cavaleiro viene vem del do cielo céu, a ele la vem do tierra céu para a para llevar a terra, cabo para una gran realizar labor um en la cual grande labor, uma él grande estará obra na qual ele manifestándose estará como se Rey de Reyes manifestando y como Señor Rei de de Reis Señores, e Senhor de bajo Senhores su neste nuevo labor, sob ministerio o seu novo del ministério león do de la tribu leão de Judá. da tribo de Judá, Porque ou da tribo él de en su Judá. segunda venida Porque ele, na viene sua como segunda vinda, león de ele la vem tribu de como Judá. leão da tribo de No viene Judá. como Ele não Cordero vem de Dios, como Cordeiro de el cual Deus, vino e o en qual veio
Ou ele veio nas eras, em cada mensageiro, ele veio em uma porção, em misericórdia. E também o vimos nessa etapa, também nessa brecha, ouvimos na etapa do sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação na América do Norte, para aquele que o deseje receber ou queira receber. Ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. E nessa etapa, Deus estava se manifestando em misericórdia, porque todavia ainda estava no trono de intercessão. O Senhor fazendo intercessão pelos escolhidos dessa era, e na parte da brecha, no local da brecha, também Deus estava obrando, operando no meio do povo em misericórdia. E com a mensagem que nos trouxe, as boas novas que nos trouxe esse arcanjo Gabriel, quem, com a sua mensagem, estava chamando e recolhendo aos pertencentes à etapa da era da pedra angular, etapa que não estava construída, consequentemente, portanto, não se podia estar aí ou ficar aí, e não se tinha se tornado uma realidade. Nesse lugar, colocar os escolhidos nessa etapa, porque estava em construção ou sendo construído. Agora, uma vez que já essa etapa foi finalizada, terminada, então para Deus se manifestar nessa etapa é sob uma nova dispensação e sob um novo ministério. É o ministério do leão da tribo de Judá, o qual ele estaria operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e estaria realizando a separação, a segregação entre aquilo que é certo e errado. E é nessa etapa de era de pedra angular onde os escolhidos de Deus estariam recebendo a fé de rapto sob esse ministério de leão. Não pode receber, nenhuma pessoa pode receber sob nenhum dos mensageiros antes trazidos por Deus à terra, não poderiam receber a fé de rapto eles, e não podia acontecer a ressurreição dos santos das eras, não podia acontecer esse evento ou acontecemiento porque não estava na etapa de adoção, na etapa onde ele estaria ministrando como o leão da tribo de Judá. Todas essas bênçãos que foram faladas pelos profetas correspondem ou pertencem à etapa da era de pedra angular e dispensação do reino. Por isso, nenhuma dessas etapas aconteceu, em nenhuma dessas etapas aconteceu a ressurreição e a transformação. O único ministério que cumprirá essa promessa da ressurreição e da transformação é o ministério de Moisés e Elias, é o ministério do quinto cavalo do Apocalipse, como leão da tribo de Judá, como rei de reis, Senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Não na obra de redenção, senão na obra de reclamação. Ele reclama tudo aquilo que ele redimiu com seu sangue lá na cruz do Calvário. Agora, olhem o que nos diz na página 113 do livro de citações, no parágrafo 998, diz: é que com seus nomes estavam naquele nome, seus nomes para ser ou serem revelados. Os nomes no livro, ele escreve em cima. E o Cordeiro tinha revelado o livro, o Cordeiro tinha redimido, mas não podia aparecer até que todo o nome fosse revelado, e isso aconteceu sob o sexto selo, debaixo do sexto selo.
antes que se abrisse o sétimo. Então é quando o Cordeiro vem por aqueles que ele tinha redimido. E escreve Apocalipse 10, do 1 em diante, escreve em cima, sob o sexto selo, e aí escreve Moisés e Elias, aparece o leão. Onde é que aparece esse ministério de leão da tribo de Judá, de rei de reis e senhor de senhores, sob o sexto selo, que são os ministérios de Moisés e de Elias? Agora, essa etapa é muito importante, porque vejam vocês que aí diz essa parte, no princípio, onde diz que seus nomes estavam naquele livro para serem revelados, e o Cordeiro tinha revelado o livro. Agora vejam que tudo isso corresponde ou cabe ao lugar santíssimo. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha que redimir até a esse último escolhido. Tinha que redimir. E vejam que essa etapa, ele coloca aí 1940, um risquinho, 1940 risco, 2000, e aí tem um riscozinho. Ou seja, que nós já sabemos esse tempo onde esse sétimo selo estaria começando aí, em uma das etapas, porque o sétimo selo, diz o irmão Branham, que o sétimo selo é como o nascimento. Vamos ver no livro dos selos, na página 472. Uma partezinha aqui. O domingo que passou, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humilde, sede humildes, lembre-se que Deus opera em pequenas coisas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo direito. Será de uma forma tão humilde. Uma pessoa pensaria que uma coisa tão extraordinária seria revelada lá no Vaticano, mas pelo contrário, vem como João. Mas pelo contrário, vem como João Batista veio, vem como o nascimento de nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está perto, irmãos. Aqui estamos, ó irmãos. Vejam o sétimo selo. Na primeira vinda do Senhor, como começou? Com o nascimento de Jesus lá em Belém da Judéia. Agora teria as suas explosões, o sétimo selo teria suas explosões aí, e teria as suas etapas ou fases. Agora, nesta etapa, aqui onde ele coloca nessas datas, vejam, algo muito importante no programa divino estava começando, iniciando por esses anos. E isso, depois, mais adiante, ia estar se dando a conhecer isso, tudo o que corresponde ao que correspondia a essas etapas do sétimo selo. Lembre-se que o sétimo selo, tal como lemos, é a vinda do Senhor. O sétimo selo, Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, este ministério de leão da tribo de Judá, ele o traz à terra como cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Este cavaleiro, diz a Escritura, que se chama fiel e verdadeiro, e com justiça julga e peleja, luta, e diz que seu nome é o Verbo de Deus. Na página 77 do livro de Citações, parágrafo 658 diz: a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco nos céus, começa com uma virgem, termina com Léo, o leão. E quando eu chegar dentro desse sexto e sétimo selo, você encontrará ou achará quando esse outro selo foi aberto. A marca do zodíaco desse lugar foi Câncer, o peixe
feixe cruzado. Essa é a era de câncer que estamos vivendo agora, revelado. E a seguinte coisa, o selo foi quebrado na coisa seguinte. Isso revelou o leão, leão, a segunda vinda de Cristo. Vem? E aí escreve câncer, revelação. Leão, segunda vinda. Porque é na sua segunda vinda que ele vem como o leão da tribo de Judá. Mais adiante nesta mesma mensagem diz: assim veio o Senhor Jesus Cristo, o Verbo feito carne, veio como Cordeiro de Deus, realizando a obra de Redentor com seu próprio sangue. E podemos ver que sempre que o Verbo se manifesta neste planeta Terra, se manifesta em carne humana. Como é que se manifesta o Verbo? A palavra nesta terra se manifesta em carne humana. Portanto, este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse vindo do céu à terra é o Verbo, a palavra, a qual estará manifestada em carne aqui na terra, cumprindo assim a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, para realizar a obra do leão da tribo de Judá e dessa forma ser manifestado como Rei de Reis e Senhor de senhores. Nesse mesmo véu de carne se faz essa mudança, essa troca de cordeiro para leão. Vejam, primeiro, estaria realizando, fazendo o seu ministério no fim da dispensação da graça, e já depois vejam quando já está na corrida de bastão, que se passa o cetro ou o bastão para o próximo, já aí entra-se numa nova fase, num novo trajeto ou tramo com outro véu de carne. E esse véu de carne, vejam, estava se entrelaçando com o anterior, com o que vem antes, e não podia estar ministrando esse véu de carne, não podia estar ministrando junto com esse outro que estava aí ministrando, porque, vejam vocês, não podem haver ou existir dois profetas ao mesmo tempo ministrando, mas sim em diferentes eras ou em diferentes dispensações, sim, um pertence a uma dispensação e o outro pertence a outra dispensação. E esse último, ou seja, aquele que aparece no fim dessa dispensação, é quem pode operar no final ou no fim dessa dispensação, e começa a próxima dispensação. Começar a próxima dispensação, porque é ele que está fazendo esse entrelaçamento. Esse que está no fim dessa era ou dessa dispensação não pode passar para a próxima era, senão que ele fica nessa parte, nessa etapa anterior. Mas vejam, o outro que vem depois, sim, ele pode começar a correr com esse que está do seu lado, e chega um momento em que ele passa o cetro, o bastão, e está correndo a mesma tramo, mas chega um ponto que ele pega o cetro e segue sozinho, continua sozinho, e o outro vai mermando, diminuindo a velocidade, e vai vendo esses últimos passos que ele está dando, ou seja, esses últimos passos ele vai minguando, diminuindo. É por isso que ele dizia: se assim fosse, ele crescerá e eu diminuirei, minguarei. Ou seja, sempre os mensageiros, eles têm isso bem claro. Os únicos que não têm isso bem claro são os seres humanos, que não entendem esse programa divino que sempre Deus o fez de era em era, de dispensação em dispensação. Isso não é novo. Isso não é novo que ele está fazendo, isso não é novo que ele está fazendo hoje. Agora, os únicos que entendem isso são aqueles que têm a percepção profética. E aí então, a pessoa entende e pode discernir quem é escolhido de Deus e quem é um fato ou fátua, ou seja, uma pessoa que não é prudente como as virgens prudentes. Porque os filhos de Deus, escolhidos de Deus, sabem fazer a diferença já um do outro, de outro, pelas suas obras, pelo que seguem, por aquilo que creem, por aquilo que seguem.
Agora vejam, esse novo ministério é o que ele estaria operando na grande carpa catedral, porque vejam em um escrito aqui, do livro de citações, deste livro de citações, corrigindo, do livro dos selos, é um bem fininho que ele tem, e o nosso irmão William, aí vejam na página 471, onde o irmão Branham está relatando, contando aquela vez onde na primeira ele pôs-se a ensinar os ministros a como pescar. E ele dizia, eu sou um bom pescador, e começou a lhes ensinar, e surgiram muitos imitadores, imitando o irmão Branham, e o povo mudou o seu olhar, trocou o seu olhar ou a sua visão para esses ministros. E isso na terceira etapa, os únicos que mudarão a visão, os seus olhos para esses ministros serão os incrédulos e os manufaturados. E as fátuas, uma parte delas que estão dentro, ainda não são do mundo denominacional ainda, eles ou elas mudarão a sua visão, mudarão a sua vista. Mas lembre-se que tem uma parte aí na qual diz que na terceira etapa terão que reconhecê-lo na terceira etapa, ou seja, todos terão que depois olhar novamente ou de novo para onde deixaram de olhar. Para onde deixaram o Senhor, e o verão sob essa manifestação, sob esse ministério que ele tinha ou esteve operando no meio do povo, mas como mudaram a visão, seus olhos para esses outros ministros, os quais tentaram de imitar, fazendo a mesma coisa que Deus estava realizando, fazendo na grande carpa catedral, pois não receberam essa porção que ele veio trazer, que era a que faltava para a sua igreja, que era a fé de rapto, ou seja, a segunda parte daquilo que o povo necessitava, precisava. Tinha a primeira parte, que é a porção do batismo do Espírito Santo, e faltava essa segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado, que se obteria sob esse ensinamento sob carpa, debaixo desse ensinamento sob carpa. Por isso é que eles vêm depois batendo na porta, porque eles voltam para o lugar onde eles deixaram de ver o Senhor. E então vem batendo na porta que estava aberta nesse tempo para eles. Mas eles desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Mas agora vem batendo na porta, e se vem batendo é porque está fechada, e ele não lhes abrirá. Pelo contrário, os jogará nas trevas de fora, que é a grande tribulação, para que aí sejam purificados aqueles que não são apagados do livro da vida e não cruzaram a linha. Esses obtêm vida eterna. Mas aqueles que cruzaram a linha e são jogados na grande tribulação, esses ressuscitam depois nesses mesmos corpos para serem julgados e serem condenados e desaparecerem alma, espírito e corpo. Agora, olhem ele contando tudo isto aqui. Diz então, na metade da página, diz então, eu comecei a chorar, e a corda, eu tinha toda a corda toda enrolada, embaraçada. Eu estava chorando com a cabeça inclinada para baixo e disse, Deus, perdoa-me. Eu sou tão torpe. Perdoa-me. Sou tão tolo. Tinha essa corda e na mão tinha o sapatinho de criança bem pequeno. E a corda, o cadarço que ele tinha na mão era da grossura do meu dedo, como de 1 centímetro. E o agulheiro no sapatinho, o ilhós tinha como 1 milímetro. E ele estava tentando meter esse cadarço nesse ilhóizinho, nesse buraquinho. E nisso a voz me falou, tu não podes ensinar as coisas sobrenaturais para os bebês pentecostais. Deixa eles. Então, aí ele desenha uma flechinha para a sétima era. E desenha a parte de baixo das eras e uma flecha para a sétima era.
Então me levantou e me colocou num lugar muito alto, onde tinha uma reunião, e parecia uma carpa, uma espécie de catedral. E aí desenha embaixo uma pirâmide, uma flechinha apontada para a pirâmide. Ou seja, a era da pedra angular, porque é na era da pedra angular onde apareceria essa grande carpa, a catedral. Não podia aparecer antes, e tinha que aparecer sob o ministério pertencente que correspondesse a essa etapa. Por isso os outros mensageiros não puderam alcançar, conquistar essa promessa e se foram, partiram. Quando Deus termina o labor, o trabalho com cada mensageiro e o leva, não o traz de novo para continuar essa etapa, essa próxima etapa do programa divino que Deus estaria realizando, fazendo no meio do povo. Ele levanta outro véu de carne. Sempre foi assim no programa divino. Eu olhei, assim para um lado, parecia que tinha uma caixinha de um lado, um pequeno lugar, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi repousar sobre a carpa ou a tenda, e me disse: te encontrarei lá. Isto será a terceira etapa e não falarás isso para ninguém. Agora vejam, foi repousar sobre a carpa, a tenda, e ele escreve embaixo: a carpa, a tenda é igual, tipo da era da pedra angular. Para onde foi a coluna de fogo da sétima era? Para a pedra angular. Tipo da era da pedra angular e sua gente, as pessoas nela. E é nessa era que se terá uma carpa catedral sob um ministério. E se os anjos mensageiros das 7 eras se foram, partiram, e o poderoso arcanjo também se foi, partiu, pois então Deus tem que ter aí um véu de carne para essa era, para essa nova dispensação, onde a coluna de fogo estaria no meio dessa gente, dessas pessoas, desse povo, obrando, operando, mas como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, como quinto cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, na sua obra de reclamação. Agora continua dizendo nosso irmão William, o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, com todos os seus filhos que ele redimiu com seu precioso sangue. Ele, na sua segunda vinda, ele traz esses corpos teofânicos para depois produzir a ressurreição dos mortos e depois a transformação dos filhos de Deus que estão vivos nesse tempo. Agora, isso é algo muito importante, isso, porque vejam que esses corpos teofânicos, que é a palavra, que é o verbo, ele na sua segunda vinda os estaria trazendo para os escolhidos de Deus, para essa gente, para essas pessoas pertencentes à era da pedra angular, para que eles possam ver e olhar. Quando se cumpra a ressurreição, podê-los ver, ou poder vê-los. Eles vêm primeiro, eles vêm à terra, ou seja, vêm em primeiro lugar, vem a parte da revelação, a fé de rapto, as teofanias aos escolhidos, para os escolhidos, para depois acontecer a ressurreição. Isso é algo muito importante. Agora olhem o que continua dizendo. Ele vem neste tempo final cavalgando sobre este cavalo branco, para assim chamar e juntar a todos os escolhidos que estão vivendo neste planeta Terra. Agora vejam em que parte é que ele vem para chamar e juntar a esses escolhidos, aos quais, aos pertencentes à era da pedra angular, para eles. Mas eles já não estavam recolhidos. Lembre-se que se está realizando, está se fazendo a colheita de tudo isso que foi recolhido, e uns são colocados no alfolí, no aprisco, e outros são jogados fora. Aí é que entra esse labor, ou esse trabalho, que não se fez em eras passadas ou do passado, porque lá, vamos falar como
Diz o irmão William que os mensageiros podiam dizer a Deus, mas tem trigo. Como deixaram semear joio dentro do trigo? Porque tem trigo aqui e tem joio aqui também. Queres que arranquemos o joio? Ele disse, respondeu, não. Não aconteça que arrancando o joio, arranquem também o trigo. Deixe isso para o fim, para o final. Deixe isso para os ministérios que estará sendo operado na etapa de era de pedra angular, onde se realizaria, se faria esse trabalho, esse labor da separação do trigo e do joio. E aqueles que desejam ficar com Paulo, pois ficam com Paulo. Aqueles que desejam ficar com Irineu, ficam, vê? Cada pessoa ficou, ou cada grupo, quando o mensageiro se vai e parte, morre, essa era se denominacionaliza a era e fazem uma denominação aí e começam a dizer aquilo que quis dizer ou interpretar aquilo que esse mensageiro disse. E cada um vai ficando em cada era. E se identifica com esse mensageiro, as pessoas, e aí não sabem que o que está aí é morrendo, ou seja, morrem porque Deus não está presente, não tem vida aí. Não está a coluna de fogo operando, trabalhando aí. E os que estão no tempo presente, na manifestação que Deus está realizando, fazendo, pois esses têm vida. Continua dizendo, por isso, ele disse que o Filho do Homem viria com seus anjos e diz que enviaria seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria a todos os escolhidos. Aí se está realizando, vejam essa colheita e olhem o que nos diz neste livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Deste livro é na página 267 e 268 diz: Agora Abraão, caminhando, voltando a caminho. Vamos voltar e ler a respeito dele por uns momentos. No livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, eu creio que é. Oh, que formosa essa história aqui. Agora, todos sabemos sobre Abraão e como Deus o chamou para que ele saísse da terra da Caldeia e da cidade de Ur, ou de Caldeia e da cidade de Ur, e disse que se separasse dos seus associados ou parentes. Deus, quando chama homens ou mulheres, chama para uma separação. Agora, esse é o problema com as igrejas de hoje. Elas não querem separar daqueles carnais ou dos carnais incrédulos. Por isso é que não podemos avançar ou seguir. Simplesmente entramos nessa correnteza carnal, desse modo carnal, e nós dizemos, Jim é um bom homem, mesmo que ele beba, sim, e eu vou com ele no bilhar, mas eu não jogo bilhar, eu vou com ela para a festa. Eles contam piadas sujas e todas essas coisas, mas eu não conto elas. Sai do meio delas, correto? Você se separe, não toqueis nas suas coisas imundas, e eu vos receberei, diz o Senhor. Agora vejam como você não pode se desanimar por causa das coisas que você fez, ou você é uma nova criatura. Você vai de perfeição em perfeição. Você é com quem Deus, neste tempo final, está colhendo você, está separando você de todas essas coisas e te colocando posicionalmente nessa era eterna. A era da pedra angular está sendo lançado à eternidade. E Deus está fazendo um milagre na sua vida tão e tão grande que você pode dizer, mas eu não era desse jeito, eu não era assim. E eu fico me lembrando para um mês, 6 meses, 1 ano atrás, porque
Uns vão mudando, trocando, vão mudando progressivamente. Todos não é no mesmo momento. Eu me vejo um ano atrás, faz 2 anos atrás, eu fico me vendo, 2 anos e meio atrás, eu fico me vendo e eu olho lá atrás e me vejo agora e eu não sou a mesma pessoa, o mesmo. O que é que está acontecendo com a minha vida? É a palavra, é a teofania que está fazendo a mudança em você. E você já não faz coisas que antes você fazia. Isso é Deus operando em ti, em você. Vê? Não toqueis nas suas coisas imundas, e eu os receberei, diz o Senhor. Não vos unais em jugo com os incrédulos, unidos em jugo desiguais. Não faça isso, você fique separado, separe-se. Agora olhem na página 141. No parágrafo 1260, que é o que nós vemos aí, que Deus neste tempo final está realizando no meio do povo. Porque lembrem-se que é para este tempo final onde Deus realizaria essa separação, essa segregação entre o que é certo e errado. E quem faz isso é o anjo do Senhor Jesus Cristo que o faz, porque é o anjo quem faz esse labor, esse trabalho, mas em outro véu de carne, nesse véu de carne, no qual onde ele realiza, faz essa transição de uma era, de uma dispensação para outra. E o faz sob esse mesmo ministério que está vivo. Não pode fazê-lo em um que já está lá na sexta dimensão. O faz um que está no meio da sua igreja, porque continua sendo anjo. O anjo que está obrando, trabalhando no meio da sua igreja. Quem é o anjo? É o Espírito Santo, é a coluna de fogo. Amém. Notem no versículo 41, Mateus 13, os dois tão próximos nos últimos dias, até que ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos a metodista, batista, dos pentecostais para separá-los. Ele disse que envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o que é certo e é errado. E o diabo não se agrada disso, não gosta disso. Ele gosta de estar metido aí no meio para continuar fazendo mal ou dano. Mas esse anjo vem e faz essa separação, essa segregação, diz, entre aquilo que é certo e errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, senão anjos no último tempo. E reuniria, juntaria. Sabemos que esse é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, um anjo, na verdade, é interpretado como um mensageiro. E vemos que existem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras da igreja agora. Aí aqui ele escreve, na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Porque vejam, aí está a reunião, buscando a esses escolhidos, e aí os reúne, colhendo-os, ou recolhendo-os lá no topo, na era da pedra angular. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão Branham, Deus disse para Abraão, e Deus chamou a Abraão para que se separasse de toda a sua parentela e que caminhasse com ele, ou junto com ele. Irmão, algumas vezes isso significa deixar uma igreja. Aqui eu estou cômodo aqui, é porque aqui o meu pastor me mantém, e me dá isto, me dá aquilo. Mas eu não estou de acordo com ele, mas aqui pelo menos eu estou cômodo, acomodado. Irmão, é melhor que você se separe se você quer e deseja receber as bênçãos de Deus. Porque dentro, vejam, você diz, isto não enquadra com a palavra, o que está acontecendo na carpa, sim, na tenda, sim. Assim que, bem melhor eu escuto as escondidas e fico por aqui. Mais vale, é bem melhor que diante de Deus seja sincero, porque Deus vê tudo e Ele sabe de todas as coisas.
Irmão, algumas vezes isso significa deixar uma igreja. Santificou. Isso significou isso para Paulo. Ele teve que deixar a sua igreja. Isso significou para muitos, assim. Algumas vezes significa deixar o lar, algumas vezes significa deixar pai e mãe e deixar tudo. Eu não quero dizer que isso sempre aconteça assim, mas sim algumas vezes. Ou seja, porque algumas vezes, ou o pai, ou a mãe, ou o esposo, ou a esposa, o filho, a filha, ou o genro, a gerra, o sogro, a sogra, ou seja, alguns deles são incrédulos ou são crentes manufaturados e tem-se que se separar. É o que o irmão Branham está falando aqui. Ou toda a família entra, ou toda a família é crente. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus, que fique entre você e Deus e caminhar sozinho com Ele. Oh, essa bendita comunhão tão dócil, esse companheirismo que você tem quando separa as suas questões, você mesmo separa os seus assuntos das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão zombando de ti e caminham sozinho com Cristo. Ou seja, aí tem uma vírgula, um ponto e vírgula, ou seja, tem um ponto e tem uma vírgula aí. Vamos ler isso novamente. Oh, essa bendita comunhão tão dócil, esse companheirismo que você tem quando separa suas questões, você mesmo separa suas questões das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão zombando de você ou de ti. Ou seja, aí ele fala agora do crente e caminha sozinho com Cristo. Quantas vezes eu tenho dado graças a Deus. Ele disse, vos darei pai e mães neste mundo presente, vos darei amigos e associados, companheiros, e eu nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Mesmo que todo mundo dê as costas para você, eu irei convosco até o fim do caminho. Que privilégio tão bendito. Esse homem que tem esse desafio de seguir o Senhor Jesus, de se separar de todos os seus associados carnais, para seguir ao Senhor. E se alguém parece não se comportar da forma correta e se apresentam como cristãos, mas amam as coisas carnais, é melhor que você consiga um outro colega bem rapidinho, correto? Certo? E se ninguém quiser caminhar com você ou contigo, tem um que prometeu caminhar contigo. Esse é o bendito Senhor Jesus. Ele caminhará com você ou contigo. Na página 166 do livro de citações, na página 14, no parágrafo 1481, nos diz, porque você poderá dizer, mas como? Posso caminhar com Ele ou junto com Ele? Como posso caminhar com Jesus? Lembrem-se que onde quer que está a palavra está velada. Está revelada, manifestada, mostrada no meio do povo. Agora olhem o que nos diz nesta página 166 do parágrafo 1481. Quando é inspirado a você para ver a sua presença aqui de São Mateus 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai revelar-se nos últimos dias entre a sua gente em carne humana, tal como ele fez antes de Sodoma, e quando a verdadeira e genuína vindicação ou confirmação das Escrituras dessa mensagem do último dia, e vocês veem a presença de Jesus Cristo, que vocês tinham ouvido o que Ele fez na sua vida, e Ele escreve no último dia, e ouvindo as Escrituras dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e um pouco antes de que a condição ou situação de Sodoma seja queimada com a ira de Deus, ver a Jesus Cristo voltando entre a sua gente, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que ele fez. Oh, que coisa! Deve elevar nossas almas para a glória. E escreve rápido. E em cima escreve Jesus
em carne humana. Ele revelou-se em carne humana como Filho do Homem em misericórdia. Na sétima etapa, no reverendo William Branham. Vejam, e ele disse que será uma próxima manifestação de Filho do Homem com juízo, ou seja, em juízo ou em juízo, e isso está no parágrafo 183 do livro de Citações. Agora vejam como ele caminhará com você, contigo. Aqui não tem mais ninguém. Ele caminhará contigo. Como? Na sua última manifestação. Porque é Jesus, Moisés e Elias, esses ministérios que ele está operando, trabalhando, caminhando com o povo rumo à terra prometida do novo corpo, ou seja, que você não está sozinho, você tem os ministérios mais importantes, você tem a companhia mais importante na sua vida. É nessa manifestação onde Deus está realizando, está fazendo essa obra em você. Essa preparação para que você caminhe com Ele, junto com Ele, a perfeição, para a perfeição. Deus disse para Abraão que ele se separasse. E tão humano como Abraão era ou fosse, ele levou consigo seu pai, levou aí o filho do seu irmão, seu sobrinho, todos presos a ele. E Deus nunca o abençoou até que ele fez aquilo que Deus lhe disse que fizesse. Eu não digo que você não seja um cristão, e isso eu não tiro a cristandade de ninguém, o cristianismo de ninguém, mas eu falarei isto, que se Deus disse para você que fizesse algo, Ele jamais o abençoará até que você faça isso. Ou seja, até que você não faça aquilo que Deus lhe disse, até que você não seja ou for obediente, você pode ser o mais cristão que seja, e isso nós não tiramos isso de você, mas Deus jamais abençoará uma pessoa que é desobediente. Se tem de fazer aquilo que se tenha de fazer, deixar as coisas que estão contra a palavra de Deus, para receber as bênçãos de Deus, pois se deixa. Isso é um verdadeiro crente. Esse é um verdadeiro crente. Agora vejam o que também nos diz no livro de Citações, na página 153, parágrafo 1368, diz: Jesus disse, nos últimos dias, quando o tempo se tiver acabado e a grande ressurreição vem ou vier, que muitos virão e se sentarão no reino, ou seja, essa é a igreja, o reino de Deus está dentro de vocês. A igreja, ou seja, os membros da sua igreja. Muitos, as ervas virão e se sentarão. E se sentarão bem junto com o trigo. As ervas, ou seja, o joio, e dirão: agora espere um minuto. Senhor, eu falei em línguas, gritei, dancei no Espírito, expulsei diabos, falei em línguas, fiz todas essas coisas. O que ele diria ou responderia? Notem, vós, obradores de iniquidade, nunca sequer vos conheci. O que é iniquidade? Pergunte para alguém. É algo que vocês sabem que devem fazer e recusam fazê-lo. Eles conhecem essa palavra, a ouvem. E escreve os personificadores. Vejam do que estivemos falando aqui ou aí, que se Deus disse para você que fizesse algo, Ele jamais o abençoará até que você faça isso. Porque é através da palavra que o escolhido de Deus vai escalando cada vez mais e mais para a perfeição. E como deixando as coisas carnais, ou seja, fazendo tudo aquilo que Ele diz que se requer, que é necessário, ou seja, esses pré-requisitos para a adoção. Agora continua dizendo. Agora vejam onde estava aí. Diz que estavam sentados no reino que é a igreja, o trigo. Veem que é por dentro que se faz essa separação.
E tem que chegar um momento, um instante, onde depois virão para trás novamente, retornarão esses que se foram batendo nessa porta. Mas é que eu fiz isso aqui também, é que eu dei a minha vida inteira, tantos anos, do lado da obra de Deus e do programa de Deus em toda essa trajetória. Eu estive aí trabalhando, lutando. Sim, mas no final tu me destes as costas. Ou seja, de que vale isso? De que vale todo o trabalho que tenham feito se no final não estão seguindo a forma provista por Deus para levá-los até a terra prometida? Rejeitam a forma provista por Deus. Não vale de nada, de coisa alguma. Todo o trabalho, se não obedecem, ou seja, não fazem as coisas que o Senhor nos está dizendo para preencher esses pré-requisitos para se obter as bênçãos de Deus. Isso aconteceu com Abraão. Ele tinha que se separar em primeiro lugar, se separar para que Deus o abençoasse. Agora continua dizendo, aqui o nosso irmão William, essa é a obra que realiza o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Por isso que lhe seguem todos os exércitos celestiais, lhe seguem, e todos os filhos de Deus que vivem nesta terra lhe seguem, porque vem chamando e juntando a todos os filhos de Deus que têm um anjo lá no céu. O Senhor Jesus Cristo disse que esses pequeninos, os filhos de Deus, têm um anjo, e seus anjos veem o rosto de seu Pai Celestial a cada dia no céu. O anjo de Jeová acampa ao redor daqueles que o temem e os defende. Cada filho de Deus tem o seu próprio anjo que o cuida, que o defende, que o guia. E esse anjo é o seu corpo espírito teofânico, pertencente à sexta dimensão. E esses anjos ou espíritos teofânicos seguem a este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Cada pessoa que tem um anjo, pois cada anjo estará seguindo a esse cavaleiro do cavalo branco, do quinto cavalo do Apocalipse. Vejam, se esses anjos, essas teofanias, ou seja, a palavra, seguem a esse cavaleiro do cavalo branco do quinto cavalo do Apocalipse, diz, as pessoas que têm esses anjos também estarão seguindo o quinto cavalo com o seu cavaleiro neste tempo final, ou seja, com essa manifestação, as pessoas que seguem a esse quinto cavalo do Apocalipse com o seu cavaleiro, é porque tem teofanias, é porque estão representados ou representadas, tem essa representação lá. Os que não seguem a esse quinto cavalo do Apocalipse com o seu cavaleiro não têm as teofanias. Vê? Tão simples assim. Como aí se identifica quem tem as teofanias e quem não tem. Este cavaleiro do cavalo branco do quinto cavalo do Apocalipse vem cavalgando sobre o poder da palavra pura, o poder do evangelho do reino, o poder da mensagem de grande voz de trombeta ou da trombeta final prometido para este tempo final, o último tempo. Na página 94 do parágrafo 809, nos diz do livro de citações, nos diz o reverendo William Branham. Essa é a razão pela qual nós temos um Irineu, um Policarpo, e esses indivíduos ou pessoas, São Martim, quando esse anticristo estava montado com os seus falsos ensinamentos. Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, o qual que é a palavra feita, manifestada em Espírito Santo. E escreve aí o ensinamento, o leão de Judá. Vê que é sob debaixo essa manifestação do leão da tribo de Judá, é que vem esse ensinamento, é que vem essa palavra pura, na qual os escolhidos de Deus estão representados, ou seja, tem essa representação, que são as teofanias, que é a palavra, lhe seguem, ou o seguem, e eles, portanto, seguem esse ensinamento.
na página 16 del libro de Almas Encarceladas, do livro de Almas Encarceradas, nos diz o nosso irmão Branham, porque lembre-se que a terceira etapa é para os perdidos, para a igreja, para as fátuas e para a noiva, e também para os 144 mil. E ele diz, nesta mensagem, diz agora, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério, pregou para as almas encarceradas, as que jamais poderiam ser salvas. Agora, a própria Bíblia nos fala isso. Ele foi pregar para as almas encarceradas, as quais não se arrependeram, quando lhes foi estendida a misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia, e agora vejam vocês aqui algo muito importante, porque lhes foi estendida a misericórdia, estendeu-se a misericórdia. Depois de terminar a dispensação da graça, lhe é estendida a misericórdia para os escolhidos de Deus que todavia ainda estão neste planeta Terra. Lhes é estendida a misericórdia através dos ministérios de Moisés e Elias. E isso no livro dos selos aí nos fala disso, que eles tinham escutado todas essas coisas. Eles estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, e diz que desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora continua dizendo aqui, eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo. Que tempo tão extraordinário ou tremendo foi esse? Como eu gostaria de poder sacudir o mundo com isto para que eles pudessem ver a realidade. E aí ele escreve sacudir o mundo com isto e desenha uma estrela de Davi. E escreve a terceira etapa. E o próprio Jesus disse, assim como o Pai me enviou, assim mesmo vos envio. E como o Pai o enviou para pregar para aqueles seres viventes que tinham esperança, e depois o mandou para apresentar a mesma mensagem para aqueles que não tinham nenhuma esperança. E escreve a mesma mensagem para todos. Parece que enquadra-se com esse tempo quando isso terá de ser feito. Vejam, quando isso terá que ser feito. Porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza, nem tampouco muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração. Ele tem que ser igual. Porque é o mesmo Espírito de Cristo quem opera o tempo todo, mudando o seu instrumento, mudando o seu véu de carne, Deus em morfe, mudando de máscara. Cristo disse, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, os ministérios têm que ser iguais, iguaizinhos, a tal grau que ele disse em São João, em João 14, 22, em João 14, 12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também ele as fará. Vê você, as obras pregando para os perdidos, curando os enfermos ou doentes, e depois também para aqueles aos que lhes é impossível serem salvos. A obra continuou ou continua. Então isto foi, ou deixe-me dizê-lo desta forma, desse jeito. Foi este o ministério de Jesus Cristo repetido na sua igreja nestes últimos dias? Isso é o que muitos de nós cremos nisso, e eu juntamente com vocês creio nisso. Se eu não cresce nisso, então eu faria algo para mudar isso, porque isto aqui cabe a mim isso. E se o Espírito de Deus está em você, então você tem cuidado pelas pessoas, cuida das pessoas. Tem uma escritura que sempre era algo difícil para mim. Como é que Deus podia fazer sugerir para Deus uma ideia melhor da que ele tinha? Isso aconteceu comigo até eu entendi que era o Espírito de Cristo em Moisés. Deus disse para Moisés, separa-te dos outros, dos demais, porque eu vou destruir a todos eles. E vou começar novamente contigo. Moisés, pondo-se na brecha, na fenda, disse, Senhor, pega-me, apaga o meu nome. As mesmas pessoas que tinham sido tão rebeldes, o seu coração batia por elas. E quando o ministro, que tem o povo sobre o seu coração, tem o povo no seu coração, como poderia sentir-me justificado diante de Deus se eu guardar algo e não lhes digo? Não falo tudo para vocês a quem eu amo mais do que a mim mesmo? Como pode um homem receber uma pessoa na igreja por simplesmente apertar a sua mão, ou por espargir um pouco de água, por um falso batismo, ou por qualquer
qualquer outra coisa e depois deixá-lo aí sob a influência dessa mentira, sabendo que ali está a Bíblia, e depois dizer que ama essa pessoa? Ou seja, como é que um ministro pode começar a buscar pessoas e a manter a congregação aí amarrada a algo que é mentira ou mentiroso? E como pode dizer que a ama se o que está falando para eles é uma mentira? Terá que prestar contas com Deus por causa disso. Não ama coisa nenhuma. Esse povo ele não ama, esse grupo ele não ama. Mesmo que eu tivesse que mendigar para viver ou qualquer outra coisa, eu prefiro ser honrado com Deus e com o povo e falar-lhes a verdade. Que Deus nunca me permita que eu seja um enganador. Como eu posso enganar aqueles que eu amo? Mesmo que eu tenha de feri-los, no entanto, eu os amo. Quando castigamos a criança, não é porque não a amamos, senão porque a amamos. E quando vemos ela cometer um erro, sabemos que até pode a encontrar a morte se não a corrigirmos ou fizermos a correção dela. Podem achar a morte essas pessoas, podem encontrar a morte se esse ministro não lhes falar a verdade e os está guiando para que não recebam as bênçãos de Deus. Pelo contrário, lhes está preparando para passar pela grande tribulação. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, um cavalo, uma besta. No livro do Apocalipse sempre representa um poder. E este poder sobre o qual vem neste cavalo branco, sobre o qual ele vem, é o poder da palavra de Deus, a palavra pura, a mensagem pura de Deus para o tempo do fim, tempo final, vem sobre esse poder. Portanto, todos os filhos de Deus seguirão a este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse e terão a grande vitória no amor divino. Na página 91 do livro de Citações, no parágrafo 792, nos diz: agora lembrem-se, agora na primeira era da igreja era a era do leão. Esse era o leão da tribo de Judá. Cristo, sua própria influência de vida, tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que respondeu pela voz humana. E desenha uma estrela de Davi, escreve: o leão é igual poder pela voz humana. Vejam, porque é neste tempo final, onde esse cavaleiro do quinto cavalo de Apocalipse vem sobre esse poder, sobre a mensagem, a palavra pura, a qual se obterá essa grande vitória, ou da qual se poderá obter essa grande vitória no amor divino. Na mensagem à luz da palavra, que foi pregada em 8 de janeiro de 1993 aqui em Cayey, Porto Rico, ele nos diz: e nessa sexta dimensão, vemos que também a coluna de fogo, Jesus Cristo, se move, se mexe. Portanto, nossos anjos estão em mútuo companheirismo com a coluna de fogo. Portanto, nossos anjos estão em mútuo companheirismo com a coluna de fogo com Jesus Cristo. Assim que temos representação na sexta dimensão, nosso espírito teofânico, temos representação diante de Jesus Cristo nessa coluna de fogo. E é por isso que o podemos identificar. Porque temos representação nessa coluna de fogo. Agora, assim como depois puderam identificar quem era que iria entregar o Senhor, porque vejam vocês, lá todos se faziam uma pergunta, ficavam se perguntando: quem será? Serei eu? Serei eu? Serei eu? Todo mundo fazendo-se essa pergunta. E depois, quando já eles veem, porque chega-se no momento, num instante, onde, vejam vocês, aconteceu uma separação aí. E diz a Escritura que depois buscava como entregá-lo. Judas Iscariotes, ele procurava como entregar Jesus, mas os discípulos já sabiam quem era ou quem fosse. Agora, não pensem que Judas
chegou, enquanto ele buscava a forma de entregá-lo, ele chegou certamente a ficar perguntando para eles, em algumas ocasiões, onde é que ele está, onde está, como é que as coisas andam, olha, e tentava buscar algum ou um outro aliado, ele procurava entre os próprios discípulos, mas como os discípulos já sabiam e conheciam quem era, não iriam ser enganados. Por isso é que diz que seriam, vamos dizer, seria uma tentação no tocante aqui, ou enquanto eles pudessem ser enganados, mas não serão enganados, porque já sabem, já conhecem quem é Judas. Ou seja, nesse tempo eles sabiam quem era Judas, que era aquele que o entregaria. Mesmo que o conhecessem, e certamente saudavam bem melhor quando eles estavam por lá, saudavam, cumprimentavam, porque estavam na mesma área ou zona. De vez em quando topavam com ele ou cruzavam com ele. E como eles já sabiam quem era, já se tinha separado do grupo. Vejam, de 12, 1. Tornou-se ou veio a ser uma minoria, um grupo pequeno, aquele que entregou o Senhor, porque esse buscou-se outros aliados de fora, buscou aliados de fora do concílio do Sinédrio e de todos esses líderes religiosos, mas certamente ele tentou levar gente que eram seguidores, que fossem seguidores de Jesus, certamente falando mal dele e matando a sua influência. Os Judas desse tempo, os quais também fazem a mesma coisa, mas o escolhido de Deus já sabe quem são, ou quais são, porque eles, como lemos em uma mensagem do nosso irmão William, que nos falava que o escolhido de Deus ia conhecer esse labor, esse trabalho que estariam realizando esses ministérios de Moisés e Elias nessa separação, iriam saber quem é trigo e quem é joio, os escolhidos, nesse trabalho de separação. Agora veja o conhecimento tão grande que Deus nos deu neste tempo final, e é por isso que não seríamos enganados. Não seria enganado, os escolhidos não seriam enganados. Na página 36 da mensagem, quem é este Melquisedeque? Vamos ver aqui. Se é neste outro livro. Onde ele nos diz, é neste aqui, página 36 diz, quem é este Melquisedeque? Então, aquele que é o mesmo ontem, nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve princípio de dias, nem fim de vida. Ele encontrou-se com Abraão e que tipo de sinais ele executou ou fez? Então, quando ele se fez carne, ele disse que haveria de repetir-se novamente um pouquinho antes do tempo do fim. Vocês creem nisto? Eu creio. Como vamos orar? Querido Deus, creio nas Escrituras, e tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, no meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer. Eu posso identificá-lo estritamente ou precisamente. Eu tenho medo de falar qualquer coisa, Senhor. Tu conheces o coração do teu servo. E ele escreve aí, identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés. Lembre-se do que ele disse ou falou no livro dos selos, que ele disse, Senhor, eu não posso dizer isso para eles. Ou seja, aqui ele está falando dessa identificação de Melquisedeque neste tempo final, o qual é ou que é Moisés e Elias. Identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés.
Quantas vezes, através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo ou recebê-las. O homem está louvando a Deus constantemente por aquilo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer ou aquilo que ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim tem acontecido pelas eras ou nas eras. E ele escreve: as pessoas louvam a Deus pelo que ele fez e pelo que ele fará, mas ignoram aquilo que ele está fazendo. E aí desenha uma estrela, uma pirâmide e as eras. Porque a igreja romana faltou em ver a São Patrício como profeta de Deus, porque mataram a Joana d'Arc quando era uma profetisa, a queimaram como uma bruxa. Pai, sempre aconteceu assim. Tu escondes dos olhos dos sábios e prudentes nenhuma maravilha que tu lhes dissestes, falastes a estes sacerdotes. Vocês enfeitam os sepulcros dos profetas e sois aqueles que os meteram ou colocaram aí. E depois de que eles se foram ou partiram, eles veem o seu erro. Eles veem o seu erro. Eles sempre te perseguem, Senhor, em qualquer forma, de qualquer jeito em que tu venhas ou vens. E ele escreve: te perseguem na forma em que vens. Como? Como nesse instrumento. Por quê? Não percebem, não se dão conta que aquele que estão percebendo ou rejeitando é a Deus. Deus não falou isso para Samuel? Não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. As pessoas pensam que rejeitaram a Samuel. E assim acontece em cada era, em cada dispensação. As pessoas que rejeitam a Deus quando rejeitam a esse mensageiro. E é uma coisa terrível dar as costas, rejeitar e falar contra Deus. E ele está, o qual está nesse mensageiro, ele está nesse mensageiro, Deus. Agora continua dizendo o nosso irmão William: assim que estes são mistérios do reino de Deus, os quais para muitas pessoas não são muito simples, mas é que são tão simples que a pessoa tem que entender estas coisas nessa forma simples em que Deus a deu a conhecer. Agora, algum dia cada filho de Deus terá esse espírito teofânico dentro do seu corpo. E escutem uma coisa: esse espírito teofânico entrará nesse corpo físico mortal e o transformará. Que Deus continue nos trazendo esse espírito teofânico dentro de cada um de nós, e que brevemente Deus nos transforme, e assim sejamos iguais à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Na terceira etapa, a mesma mensagem para todos. Esse foi o nosso tema para este momento, na qual e nele vimos essa grande manifestação desse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, naquilo que lemos, assim, nestes extratos, no qual ele estaria vindo como leão da tribo de Judá, e rei de reis, e senhor de senhores, na sua obra de reclamação. Na terceira etapa, a mesma mensagem para todos. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu me permites de poder compartilhar com vocês aí nessa reunião que vocês têm em torno da Palavra de Deus e do seu programa pertencente a este tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos
de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.